Centrais sindicais anunciaram atos em São Paulo contra a morte do congolês Moise Kabagambe, no Rio de Janeiro. Os sindicatos disseram que foi um ato de racismo e xenofobia decorrente de um avanço da extrema-direita e da política neoliberal que supostamente retirou direitos trabalhistas e suprimiu investimentos sociais. O documento, assinado, entre outros, pela CUT e pela Força Sindical, também afirma que Moise trabalhava sob contratação precarizada. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, o jovem africano foi espancado e morto após cobrar R$ 200 em diárias. Lula também culpou de forma indireta o governo Bolsonaro pela morte de Moise Kabagambe. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o petista afirmou que o crime foi resultado de um país com governo de fascistas, milicianos e bandidos. Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Num quiosque na beira da praia, quando mataram um jovem do Congo com um taco de beisebol? Isso não é normal, isso não é humano. Isso é resultado de um país que está sendo governado por um fascista e por muitos milicianos. Na verdade, uma parte da bandidagem está governando esse país. É nosso primeiro destaque, então, desta quinta-feira, e a gente começa trazendo aqui para você a análise da Cristina Grêmio. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os colegas de bancada e a você que faz parte da nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, é revoltante, né? Eu tenho lido nos vários dias que eu participo aqui do Pingos nos Is, no nosso chat, muita gente revoltada até de a gente trazer notícias do Lula aqui, porque a nossa audiência, com razão, eu acho, não gostaria de ficar dando palco para ele aparecer quando não deveria nem estar na cena pública e sim atrás das grades. É inacreditável querer politizar em cima de um crime bárbaro como esses. É como o pessoal que estava politizando em cima das enchentes, a começar pelo caso lá da Bahia, com o próprio governador petista Rui Costa tentando fazer uma balbúrdia, né? um alarde em cima de algo que não ocorreu, fingindo que o presidente Bolsonaro tinha dado as costas para as vítimas. Lula agora querendo dizer que a culpa é do presidente Bolsonaro e de uma extrema-direita. Que extrema-direita é essa que a gente não vê e não conhece? É que nem os terraplanistas, né? Toda hora vem com esse papinho de terraplanista. Eu nunca ouvi falar de ninguém e nunca conheci ninguém que defenda a terra plana. Aí quando a gente entra num debate desses, começam a falar de tem filme, tem não sei o quê. É uma baboseira que trazem para o debate que eu vou te dizer, viu, Vitor? Dá até preguiça de comentar. Eu acho que Lula deveria estar atrás das grades e ele sim é que atormenta a vida do brasileiro, saber que ele está à solta e incitando o ódio que ele incita, porque vamos lembrar, foi Lula que plantou nesse país o nós contra eles. Foi ele que criou os que voam de avião e os que não voam de avião, os que fizeram faculdade e os que não fizeram faculdade, os que têm carro e os que não têm carro, os que estudaram e os que não estudaram, dividiu a sociedade desde o primeiro dia de governo, sempre fomentou isso, sempre polarizou. E agora vem com esse mimimi aí, dizendo que são os outros que são responsáveis por violência. Quer que a gente liste, Lula, quantos crimes violentos aconteceram no Brasil no seu governo, no governo da ex-presidente Dilma? Acho que não precisa não. O Brasil já chegou ao recorde de 70 mil mortos por ano. 70 mil mortos por ano. Isso é mais do que a maior parte das guerras já registradas no mundo. É simplesmente um genocídio, já que eles gostam tanto dessa palavra. E aí vai fingir que não foi no seu governo? Vai fingir que não foi no comando da sua segurança pública? É uma piada, viu, Vitor? Uma piada de muito mau gosto. Vamos a Brasília agora, análise de José Maria Trindade. Boa noite, Zé. E esse assunto veio bater aqui em Brasília e cobrança da ministra Damares, né? Para se ter uma ideia. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cristina. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha aqui. Olha, este é um crime realmente bárbaro, como acontece todos os dias neste país, em vários pontos do país, governados, inclusive, por governadores do PT, como é o caso da Bahia, todos os dias. A grande novidade do momento é que os crimes bárbaros, horrorosos, com imagem, eles repercutem muito mal, muito mais. Esse caso, por exemplo, rodou o mundo, né? E vai servir para brasileiros que não amam o Brasil colocar isso na vitrine como se fosse uma realidade aqui e luta política. Isso não é verdade. Eu acompanhei tudo, é tudo muito triste. Os criminosos que fizeram isso já estão presos, serão julgados, né, por assassinato duplamente qualificado.
não deram chance de defesa à vítima e usaram meio cruel, né? Mas não é um crime de mando, né? Ninguém mandou e não há uma orquestração assim, algo político, de milícias, como diz o ex-presidente Lula, sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma fake news. Lula está se especializando nisso, espalhar fake news, tentando manchar o governo, tentando atingir o presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei porque eles não disseram que é na Barra da Tijuca, onde o presidente tem uma casa. Não sei porque não disseram isso, né? Para mostrar uma possível ligação ali. Eu acredito que assassinatos assim devem sim ser investigados, mas não jogar politicamente nas costas de governantes algo assim. Se alguém tem que responder por esta violência que parece endêmica no Rio de Janeiro, sim, é o governador, a Secretaria de Segurança, o prefeito do Rio de Janeiro. É um crime horroroso, tem que ser investigado e a lei e a justiça colocarem as pessoas na cadeia e mostrarem para o mundo que aqui não é uma terra sem lei e não é uma terra de ninguém. Crimes existem em todos os lugares do mundo, todos os lugares. A diferença é entender que eles não ficarão impunes. O que se viu ali é que os assassinos pensaram que não seriam julgados, que não seriam presos para fazer aquela crueldade. Mas daí, a cobrar do governo, cobrar da ministra Damares, há uma diferença muito grande. Essa fala de Lula é um presságio horroroso para o que virá durante a campanha eleitoral. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza, sobre essa tragédia aí no Rio de Janeiro que vem comovendo o país e que agora ganha também contornos políticos. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Cristina Grêmio, mestre Augusto Nunes, um beijo para Ana Paula, que daqui a pouco está de volta. Boa noite a todos. Aqui dia ainda, né? Nesse verão. Vitor, o maior desrespeito que pode haver para alguém que é vítima de violência e que morre vítima de violência é, depois dessa morte, ter o sobrevoo, a revoada dos urubus da demagogia, né? Isso é o maior desrespeito que pode haver a alguém que é vítima de violência, alguém que morre de uma maneira brutal e injusta, né? Vale lembrar que o Lula, que é um criminoso, é o símbolo da impunidade no Brasil hoje. O Lula deveria estar preso e não está preso graças aos seus parceiros no Poder Judiciário que criaram, por um casuísmo, uma gambiarra para que ele fosse descondenado, que é o termo que tem sido usado, que os crimes são bastante conhecidos e não foram revogados. Na mesma corte que operou esse milagre, desta mesma corte vem uma diretriz para a polícia do Rio de Janeiro, acanhando a ação da polícia do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal hoje é um inimigo da ação policial no Rio de Janeiro, é um inimigo da ação das forças de segurança pública, a partir de uma ação do ministro Luiz Edson Fachin, depois confirmada vergonhosamente pelo plenário, que transformou a segurança no Rio de Janeiro e as ações da polícia, especialmente nas comunidades pobres, num anexo de decisões do Supremo Tribunal Federal, retirando a autonomia da polícia, debaixo de novo, de uma demagogia. Supostamente de defesa dos direitos humanos, etc. e tal. Esta decisão absurda, ela entregou a parte mais vulnerável da população ao poder do crime. É disso que se trata. E estes personagens, né, que perpetraram esse absurdo, esse abuso, eles são aliados políticos do Lula. O Fachin é indicado pela Dilma, veio simpatizante do PT, do MST, essa coisa toda aí. Então, o Lula né, se vigorar,
se prevalecer o que ele simboliza, este crime ficará impune, porque ele é o símbolo da impunidade. Agora, para concluir, Vitor, não venham esses demagogos hipócritas, né, esses urubus da demagogia, se fazer de humanistas agora, porque o próprio Lula da Silva, aliás, ele tá tomando gosto, ele já está mais nervosinho, né? Já está fazendo mais aquele teatrinho do ogro zangado, né? Porque estão dando linha para ele. Estão dando linha para ele. Não é só o Supremo, não é só o consórcio, não são só as pesquisas estratosféricas, não. São financistas, são intelectuais, uma elite que não tem vergonha na cara e que está dando linha para o Lula, para esse ladrão. E ele já está cantando de galo. Você viu que hoje mudou o tom. Ele vinha aí meio... Ele saiu do xadrez, né? Ele sabe o quanto ele roubou. Ele sabe muito bem. Então ele vinha meio pisando de manso e agora você já vê que ele já está cantando de galo. Já está trazendo ali aquela voz, né? Então é o seguinte, sociedade brasileira. É isso que vocês vão contratar? Vocês vão contratar esse oportunista? Esse homem não tem mais escrúpulo algum. Esse homem foi ao fundo do poço. Esse homem é capaz de tudo. Já era, né? Agora, mais ainda, vocês vão investir nisso. É nisso que vocês vão investir. Então, vocês se identificam com o Lula, né? Essa burguesia envernizada de humanista, porque está fazendo demagogia com direitos humanos o tempo inteiro e sancionando o verdadeiro fascismo, que é esse fascismo sanitário. Veio falar de fascismo, o Lula festejou o vírus, disse que o vírus era bem-vindo, queria mostrar que o Estado, não sei o quê, fez lá uma coreografia, mas festejou o vírus. E essa elite asquerosa, que tem coragem de apoiar um ladrão desse, que fez mal ao país e ao povo desse país, ela também sanciona esse fascismo sanitário, com esses passaportes vergonhosos e todas as ações de pancada na população, fingindo que estão defendendo vidas. Vocês não têm um pingo de autoridade para falar em direitos humanos no Brasil. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Augusto, hoje de volta aqui ao nosso estúdio, depois de cumprir a agenda na capital, né, Augusto? Exatamente. Boa noite. Boa noite, grande Vitor, querida Cris, meu irmão Guilherme, compadre Zé, beijo para a Ana Paula e boa noite a você que nos acompanha. O Lula sempre foi explorador de cadáveres. Ele explorou o cadáver da mulher. No sepultamento da mulher, ele fez um discurso. Ele não estava nem aí para a pessoa que estava ali morta. Quem faz isso faz qualquer negócio. O Lula, ele tem que saber que existe uma ordem, né? A gente não pode furar a fila. Sim, vamos examinar primeiro, é um crime bárbaro, tem que ser apurado, é uma coisa, tem que ser punidos os responsáveis, tudo bem. Mas não ocorre todo dia. Isso aí agora é política do Bolsonaro, até isso. No Rio de Janeiro, que foi governado pelo ladrão Sérgio Cabral, parceiro do ladrão Lula, era pacífico o Rio, isso não acontecia quando o Sérgio Cabral governou, roubando tudo que havia ali em cofres públicos. Bom, o Lula tem que primeiro resolver a questão do Celso Daniel. Tem aí uma série rolando na televisão, o Brasil quer saber. São 20 anos. Quem matou o Celso Daniel? Quem deu a ordem? Por que o Lula cobrou primeiro do Alckmin, depois do Fernando Henrique, e aí reconheceu que tinha sido um crime comum? Comum coisa nenhuma. Crime político. Começou a roubalheira, começou a ser descoberta ali, no esquema criminoso que envolvia o Celso Daniel. Então queremos saber quem matou o Celso Daniel. Como é que o Lula pode falar em assassinatos se ele chamou de meu amigo, meu irmão, meu líder, o Gaddafi? Esse sim, genocida, na Líbia. Esse é o irmão. Ele apoiou os ayatolás atômicos. Tá? Quantos eles mataram no Irã?
Ele disse, quando a oposição protestou contra a fraude da eleição do Irã, ele disse, choradeira de perdedor. Era isso. Ele disse que os presos políticos cubanos eram iguais aos presos comuns de São Paulo, quando havia um em greve de fome que morreu em consequência da greve de fome. Esse é o Lula. É o cínico total. Como lembrou o Guilherme, apoiado por essa turma aí que finge que nada aconteceu. Que é um homem puro, um estadista. Agora tem comentarista aí que analisa o Brasil sem sair de casa há 2 anos, dizendo que o Bolsonaro tem medo de ser preso. Mas o que é isso? O que ele fez para ser preso? O Lula tinha que estar na cadeia. Esse sim, que mente o tempo todo. Tem depois do Celso Daniel, antes do Celso Daniel, já tinha o Toninho do PT, prefeito de Campinas. E depois vieram o Mensalão, Petrolão, BNDES, negociatas com ditaduras e ele falando em violência. O Lula é responsável pela morte de milhares de brasileiros que foram vítimas da demagogia criminosa dos governos do PT. Agora, ele dando algum palpite, bancando, agora o único estadista do Brasil, pois é um semi-analfabeto, aí que desgovernou o Brasil e legou ainda aos brasileiros a Dilma Rousseff, que essa também não merece nem um minuto de comentário.